Os irmãos podem se sentar. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, no capítulo 28, para nós fazermos a leitura dos versículos de 1 a 15. Segundo livro de Crônicas, capítulo 28, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe afligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e Azricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos. E vós os matastes com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha, e lhe disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e o despojo, vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, acabamos de ler esta porção da Tua palavra, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor que nos abençoe no entendimento dela, Deus. Pedimos que o Senhor venha direcionar os nossos pensamentos, para que tudo, ó Deus, que formos concluir esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor.
Que o Senhor assim nos fortaleça, nos conduza em maturidade, nos direcione mostrando a Deus aquilo que nós temos que viver para estarmos de acordo com aquilo que o Senhor, a Deus, se agrada. Em nome de Jesus, a Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o texto de hoje, na história do rei Acás, ele vai falar para nós de um momento muito difícil para Judá. Para nós lembrarmos, Judá é o sul, a tribo do sul, depois da divisão de Israel. E para nós então podermos falar sobre Acás, eu gostaria então de lembrar aos irmãos algumas circunstâncias que nós já vivenciamos, que já vimos acontecer com pessoas muito queridas nossas. Em certos momentos, a igreja teve muitos crentes, muitas pessoas que estavam frequentes, eram pessoas que se envolveram na obra do Senhor, até se tornaram líderes junto ao povo de Deus. Mas em alguns casos, pessoas com essas características acabaram deixando a igreja do Senhor. Deixaram a igreja e chegaram até o ponto de negar a Cristo Jesus. A isso nós chamamos então de apostasia. E nós vamos falar então sobre isso, encontrando no reinado de Acás áreas de perigo que nós precisamos estar atentos para nós não cairmos em apostasia. Em alguns momentos, você vê hoje pessoas que são inimigas da igreja, que são contra o evangelho, e antes eram pessoas que pareciam justas, piedosas, e você pode se perguntar, mas por que isso aconteceu? Como é que essa pessoa chegou nesse ponto? E se ela chegou a isso, será que eu também tenho a chance de chegar? E a pergunta maior que nós vamos responder essa noite é: se existe possibilidade do cristão negar a Jesus Cristo? O texto então vem trazer para nós algumas áreas, como nós vamos destacar esta noite, áreas que são perigosas, que os cristãos precisam estar em alerta para não cair em apostasia. Eu quero aqui então trazer aos irmãos 3 áreas que John Owen, ele traz no seu livro sobre apostasia, onde nós vamos identificar hoje essas áreas na vida de Acás. A primeira delas então é a área da doutrina. Uma área muito perigosa para a igreja é a área da doutrina. Se nós chegarmos a uma apostasia doutrinária, se nós nos afastarmos da doutrina, nós corremos um grande risco de nós nos voltarmos contra Cristo Jesus. Como é que nós podemos identificar então que Acás vivenciou algo dessa forma? Porque a história de Acás, ela vai de mal a pior, se nós podemos dizer assim. Ela começa de uma forma negativa e ela só vai piorando a cada texto que conta a sua história. O começo, como nós podemos ver no versículo de número 1, mostra a idade de Acás. Tinha 20 anos e reinou 16 anos sobre Judá. Ele era jovem e vai reinar até os seus 36 anos. Mas o texto diz algo muito interessante para nós no versículo de número 1, que ele não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. Nós temos que lembrar que quando a palavra usa essa expressão como Davi, seu pai, está falando da genealogia, Está falando então dos antepassados, porque ele faz parte da genealogia de Davi. E por isso, como Davi, seu pai, é porque ele era então alguém que fazia parte da sua história, seus familiares. Ele não fez algo reto perante o Senhor. E aqui Acás já começa então a demonstrar como ele está longe de Deus. Mas se você for pensar então na questão doutrinária, Acás, ele tem uma história muito interessante, porque ele é filho de Jotão. Jotão é filho de Uzias. A história que nós estudamos na semana passada foi a história de Uzias. A história daquele rei de Judá, que queria então, de tanto que cresceu, de tanto que ficou forte,
ele quis queimar incenso no lugar dos sacerdotes. E então o Senhor permitiu que ele ficasse leproso até o fim de sua vida como um castigo. E nós vemos então a história nos mostrar que depois desse reinado de Uzias, o seu filho Jotão assumiu. Mas é interessante que no começo da história de Jotão, o texto então diz, no capítulo de número 27, versículo de número 2, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Então vejam só que interessante, Uzias deu um mau exemplo ao seu filho Jotão, mas Jotão não observou isso. Ele aprendeu com os erros e com os acertos de seu pai e se afastou das práticas no templo que não eram prontas ao rei. Quando nós chegamos a Acás, você precisa imaginar então que Acás, ele vivenciou junto com Jotão todo o período de reinado dele. O texto então diz que ele reinou também 16 anos. Enquanto Jotão estava reinando, nós temos então Acás aprendendo com seu pai como é ser um servo de Deus e como é ser um rei. Então quando você lê o texto e ele diz que Acás não fez o que era reto perante o Senhor, isso significa para nós que Acás não tinha conhecimento da vontade de Deus? Eu posso dizer que Acás não sabia como deveria viver para agradar ao Senhor? Se nós olharmos pela história, o quanto ele aprendeu com a sua família, o quanto ele aprendeu com o povo, até porque o texto paralelo em Reis mostra para nós que tinham sacerdotes que o acompanharam, as pessoas contaram a história. Eles sabiam, eles passavam de geração em geração a verdade do Senhor. Acás conhecia, mas mesmo assim, a apostasia começa a dar sinais na vida de Acás. Porque nós observamos então que quanto à doutrina, quanto ao ensino, ao conhecimento, Acás rejeita tudo isso quando ele demonstra então que ele não tem senso algum sobre a justiça divina em sua história. O texto mostra no versículo 2, 3 e 4 que ele fez coisas abomináveis diante de Deus. Adorou a Baal, fez imagens a Baalins, queimou incenso, queimou os seus próprios filhos, como assim faziam os pagãos. Então veja, se Jotão era um exemplo de rei, Acás foi completamente diferente, sem se preocupar com a justiça de Deus que poderia recair sobre ele. Deus se irou com outros reis, ele sabe da história, mas ele não se preocupa com isso, ao ponto de Deus permitir que o rei da Síria e o rei de Israel avancem contra Acás para o derrotar. É justiça de Deus. Mas o texto continua e ele mostra que Acás não tem noção alguma dessa justiça de Deus. Ele não está nem preocupado com o que Deus vai fazer, porque ele recebe essa punição e ele continua em pecado, continua sendo um grande idólatra. Então nós vemos que a apostasia na vida de Acás, ela já é muito nítida quando ele não se preocupa com o agir de Deus, com a ira de Deus sobre a sua própria vida. Então vejam só, todas essas guerras começam a acontecer no reinado de Acás, e ele então vai pedir ajuda. Mas a quem Acás vai pedir ajuda? E o versículo 16 conta para nós. Algum dos irmãos pode ler para nós, por favor? Isso, é isso mesmo. Então olha só, ele está sendo atacado pelo rei da Síria e pelo rei de Israel. Ele está sendo então cercado pelo norte, porque eles vêm do norte. Ele está sendo atacado, em outro texto vai mostrar para nós, pelos edomitas. Edom ficava ao sul então.
Então veja só, a pressão no norte, a pressão no sul. Para quem Acaz vai pedir ajuda? É para Deus? Não, ele pede ajuda para o rei da Assíria. O rei da Assíria é um rei muito forte. Rei da Síria, conforme o texto de Reis vem dizer para nós, ele acaba derrotando os sírios, tamanha é a sua força. Acaz, ao invés de pedir ajuda ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus que abençoou seu pai, o Deus que abençoou o seu avô e toda a descendência de Davi, ele vai então se distanciando do Senhor. A apostasia de Acaz, ela começa a tomar cada vez mais forma, porque ele não se preocupa com a justiça de Deus, faz o que bem entende da sua vida, e ele também não está preocupado aqui se a ajuda que vem para ele, ela vem do céu, se ela vem de Deus. Ele está olhando da forma como ele acha que é melhor. Olhos humanos, onde está a maior força terrena? É nos assírios? Então é para eles que eu vou pedir ajuda. Ele não tem noção da soberania de Deus. Ele está olhando apenas para aquilo que os homens estão fazendo neste momento. Então vejam só, isso está mostrando o quanto Acaz está longe de Deus. O quanto Acaz não se preocupa em agradar ao Senhor. Mas mais ainda, vejam só como ele não teme nem a palavra do Senhor. Versículo de número 12 diz algo que aconteceu depois então que o povo de Israel, o norte, atacou Acaz, levaram prisioneiros parte do povo e então os israelitas do norte queriam escravizá-los. Deus levanta um profeta e diz para eles: vocês estão se tornando mais culpados do que antes, porque vocês estão lutando contra os próprios irmãos. E o versículo de número 12 é a resposta dos israelitas para o que o profeta Oded então traz para eles do Senhor. Alguém pode ler para nós de novo, por favor? Versículo 12. Pode ler o 13 para nós, por favor, seu Nelson, também? Então vejam só, quem está recebendo a palavra do Senhor nesse momento é Israel, é o norte. Acaz, ele é rei do sul. Israel atacou Acaz e levou uma parte da população cativo. O Senhor então disse a eles: eles são seus irmãos, é parte do mesmo povo. Vocês não devem escravizá-los. E Israel responde ao profeta de maneira positiva. Eles dizem: nós não vamos levar esses homens e mulheres para Samaria. Nós vamos devolver eles para o rei Acaz. É interessante que o temor à palavra de Deus, ela não brotou do descendente de Davi. Ela brotou do rei de Israel. Peca, como diz o versículo de número 6, é o nome do rei de Israel. Israel no norte eram todos idólatras. Nenhum rei do norte foi um rei obediente, fez o que era reto perante o Senhor. Todos foram desobedientes, mas é deles que veio o temor. Enquanto Acaz continua demonstrando insubmissão à palavra de Deus por causa da desobediência, continua mostrando que não se importa com a ira, o poder de Deus que poderia vir sobre eles, que não se importa se Deus é soberano ou não, eu vou procurar os meus meios para então resolver as minhas guerras.
Essas ações de Acaz mostram que o relacionamento dele com Deus era muito fraco. Por quê? Porque provavelmente ele não está se importando com a doutrina que ele recebeu dos seus pais, a doutrina que ele aprendeu junto do povo de Israel. Acaz demonstra viver em meio à apostasia. Ele está longe de Deus e não está nem um pouco preocupado com os ensinos, até o ponto de que ele não vai passar ensino, ele não vai incentivar isso, muito pelo contrário, vai incentivar que Israel continue no mesmo pecado dos israelitas do norte. Vejam só o que o texto diz para nós no versículo de número 2. Sobre um rei do sul, ele diz: andou nos caminhos dos reis de Israel. Então nós vemos aqui que ele está imitando os reis do norte. Não está imitando o seu pai Jotão, que era obediente, mas ele está olhando para aqueles que faziam tudo errado contra a palavra do Senhor. E aqui uma segunda questão, então, que John Owen levanta para nós, o segundo ponto, uma área de perigo, é estilo de vida. Veja que Acaz, ele começou um estilo de vida que era totalmente contrário à vontade de Deus, era mais parecido com os pagãos do que parecido com o povo do Senhor. Ele então andava como os reis de Israel, adorando a imagens, queimando os seus filhos, levando Israel à desobediência, o povo do Senhor à desobediência, assim como fez Israel. Versículo de número 21, depois que ele pediu ajuda ao rei da Assíria, ele então não conseguiu essa ajuda. E o texto no versículo 21 diz então o que ele faz para tentar comprar a ajuda do rei. Alguém pode ler para nós, por favor? Vejam só, ele abandonou a ajuda divina, pediu ajuda ao rei da Assíria, e o texto diz que o rei da Síria o atacou e não ajudou. Então, para que ele tentasse conseguir parceria e força com o rei pagão, ele começa a tentar comprar este rei, fazer tudo aquilo que ele acha que o rei da Síria iria gostar. Ele dá então parte dos despojos, dos príncipes, ou seja, está dando parte da riqueza de Judá para este rei. Se você olhar o texto paralelo do 2 Reis 16, que também fala de Acaz, mostra que ele mudou a maneira de adorar a Deus por causa do rei da Assíria. Mas o versículo 21 diz que isso nada o ajudou. É o estilo de vida de Acaz. Ele é um homem que não se importa com Deus, não teme ao Senhor, então eu faço parceria com quem eu quiser, eu uso os meios que eu quiser para conseguir o que eu quero, mas nem sempre isso deu certo. Vejam só que o texto mostra para nós que o estilo de vida dele apenas revela que ele está vivendo em apostasia. Ele está longe de Deus. Ele não teme a palavra do Senhor, não teme a soberania de Deus, ele não se importa, apesar de ter visto isso acontecer na vida do seu pai Jotão. Versículo de número 22 mostra então que ele fez coisas ainda piores. Alguém lê para nós, por favor? Então vejam só, ele continua mostrando que o reinado de Acaz ainda piora. Como eu falei, ele começa ruim e termina pior ainda. Porque ele começa fazendo algo mal, começa a idolatria, Deus pesa a mão sobre ele, ele não se importa com a justiça de Deus, Deus envia sobre ele mais humilhação, ele não se importa e ele desvia Judá da adoração ao Senhor. E aqui é o terceiro ponto que John Owen coloca, então, das 3 áreas que o povo do Senhor precisa ficar atento para que não entre em apostasia: doutrina, estilo de vida e meio de adoração. Acaz, desde o início, mostra para nós que a adoração para ele é aquilo que vinha próximo dele, que ele achava que era melhor. Versículo de número 2 mostrou,
fazia imagens fundidas a Baalins. Versículo 3, queimou incenso no vale de Inom. Versículo 4, novamente, sacrificou e queimou incenso nos altos, ou seja, nos altares pagãos. Mas o mais interessante é que ele começou a olhar para o rei da Síria, a quem ele pediu ajuda, e ele começou a achar que o rei da Síria era forte. Ele começou a achar que a maneira do rei da Síria conduzir o seu povo era melhor. Ele começou a achar que o Deus dos assírios era melhor que o Deus de Israel. E é interessante, então, que o texto vai mostrar o que ele fez a partir do versículo de número 23. Alguém lê para nós, por favor? Isso, reis da Síria, né? Eu falei a Síria, troquei os reis aqui. Mas olha o que ele fez. Aqueles os atacaram. Síria, Israel e a Síria. Ele ficou abismado, falou, olha a força que esses povos têm. É bem provável que o Deus deles seja melhor do que o meu. Então o que ele faz? Passa a adorar os deuses dos sírios. Oferece sacrifícios a eles. Vejam só então que Acaz, quanto à adoração dele, ela é completamente pagã. Ele não teme ao Senhor, não teme a palavra do Senhor, não reconhece a soberania de Deus, não se importa com a justiça do Senhor, Deus de Israel, e está inserindo em Judá uma prática totalmente pagã. O culto de Judá passou a ser pagão. Por quê? Porque Acaz conduziu o seu povo para fazer isso. Ao ponto de, no versículo de número 24, o texto dizer: ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Vejam só, então, ele pega todos os utensílios, tudo que o Senhor havia orientado desde o Antigo Testamento, lá de Moisés, o que tinha dentro do templo para a adoração ao Senhor, ele quebra tudo. E além de colocar tudo em pedaços, ele manda fechar o templo. Quer sinal maior de apostasia do que o momento em que um rei manda fechar o templo de adoração ao Deus de Israel? Além disso, ele incentivou o povo à idolatria, construindo altares em todos os cantos de Israel. Acaz é um rei que apostatou. Acaz é um rei que aprendeu com o seu pai Jotão o que era agradável ao Senhor, mas ao longo do seu reinado, ele se afastou completamente. Ele deixou a obediência à lei de Israel, ele deixou o temor do Senhor para viver uma adoração conforme ele achava que era melhor. Se os reis sírios tinham o auxílio do Deus deles, como a mente dele naquele instante, se para eles era melhor, agora eu vou viver conforme eles. Deixa o Deus de Israel de lado, porque esse Deus é fraco. A adoração de Acaz, durante todo o seu reinado, foi então conforme aquilo que estava sendo melhor ou mais agradável aos seus olhos. Então vejam, irmãos, 3 áreas de perigo que nós vemos que o povo do Senhor precisa ter para que não caia em apostasia. A doutrina, o estilo de vida, como nós vemos ali, Acaz, em todos os momentos em desobediência, e a adoração, o meio pelo qual o povo do Senhor busca adorar a Deus. Qual é o perigo disso para nós? Quando nós olhamos a questão doutrinária, nós vemos que muitas pessoas dentro da igreja não se preocupam mais com doutrina. E por não se preocupar com doutrina, elas facilmente caem nos mesmos erros de Acaz. Não se preocupam com a justiça divina, não se preocupam com a soberania de Deus, porque não temem mais a palavra do Senhor.
John Owen, nesses 3 pontos, como nós mencionamos, ele afirma então que a pessoa que está neste caminho, ela está a um passo da apostasia, de se afastar da igreja de uma vez, de se afastar de Cristo, porque se ela não tem a palavra do Senhor para nortear a sua vida, qual é a sua regra de fé e prática? E para piorar a situação, nós vemos que não são apenas cristãos isolados que estão se comportando assim. Igrejas se comportam assim. Pastores e líderes estão conduzindo as igrejas para um liberalismo teológico onde vale tudo. Não importa mais a doutrina que a igreja segue, se era reformada ou não, não. Agora a gente vai trazer todo tipo de doutrina que é mais interessante, chama mais atenção. Isso faz o quê? Com que as pessoas deixem de olhar para a palavra. E isso faz com que muitos caminhem para a apostasia. Quando você pensa no estilo de vida, se você é alguém que não se preocupa com o seu estilo de vida, é alguém que não se preocupa com a santidade diante de Deus, porque vive a vida de qualquer maneira, você está se comportando como o mundo se comporta. E o que mais nós vemos hoje é o mundo entrar dentro da igreja. Ao invés de acontecer o contrário, né? A igreja ser o exemplo e modelo para que o mundo venha e conheça a Deus, a igreja está deixando o mundo entrar dentro. E nós vemos pessoas que se comportam como se fossem pagãs, como se fossem ímpios. E nós vemos da mesma forma igrejas que estão sendo direcionadas para isso. Vamos fazer programações. Não importa se é parecido com o mundo, vamos fazer, porque é mais legal, porque chama mais atenção. Se as pessoas estão sendo direcionadas para isso, da mesma forma como Acás, que não se preocupava com o seu estilo de vida, elas estão caminhando para a apostasia, para se afastar da igreja, para se afastar do Senhor. Pessoas que não se preocupam com uma vida de santidade, levam a vida de qualquer maneira. Essas pessoas precisam ficar atentas com aquilo que elas vão colher no futuro. Mas o terceiro ponto, então, que nós falamos é a adoração, sistema de culto, forma de culto. Quantas pessoas você vê por aí que chegam na igreja e falam assim: poxa vida, esta igreja não tem uma harpa tocando no louvor. Então não vou frequentar esse tipo de igreja. Essa igreja não tem um piano sendo tocado, então não é clássico, não vou participar dessa igreja. A igreja não tem uma bateria tocando, então ela não é moderna, ela é clássica demais, então eu não vou frequentar essa igreja. As pessoas começam a adaptar a forma de culto, pensando mais em quem frequenta do que naquilo que é agradável a Deus. E você observa que Acás fez isso. Se os reis sírios foram protegidos pelos deuses deles, vamos trazer os deuses deles para nós. A igreja está fazendo isso nos nossos dias, adaptando a forma de adoração. O mundo empresta uma coisa aqui, a religião X empresta uma outra coisa aqui, e nós vamos criando um novo culto que é agradável às pessoas, mas que não conduz à adoração a Deus. As igrejas que estão assim, ou as pessoas que pensam assim, elas também estão caminhando para a apostasia, porque não se importam na forma como Deus se agrada em ser adorado. Então nós temos que tomar cuidado com essas 3 áreas. Como é que nós estamos trabalhando com a nossa doutrina, o quanto é importante para nós, o que é ensinado, está na palavra de Deus, o que nós ouvimos, que nós absorvemos por aí, está de acordo com a palavra de Deus ou nós não nos preocupamos com isso? Qual é o estilo de vida que isso está nos conduzindo e qual é a forma de adoração que nós então estamos entregando ao Senhor em todo o nosso caminhar, né? Seja como igreja ou seja no dia a dia. Porque aí nós voltamos para a pergunta que nós fizemos no começo. Existe possibilidade do cristão negar a Jesus Cristo? Se você pensar nessas 3 áreas, em alguém que está de forma saudável aprendendo a palavra de Deus,
está conduzindo a sua vida em santidade, e ela busca adorar ao Senhor conforme Deus se agrada, essa pessoa, ela vai negar a Cristo? Não vai. Ela está vivendo em obediência. Ela teme ao Senhor. Ela está demonstrando temor à palavra. Ela está demonstrando que reconhece a soberania de Deus. Mas quando então que um cristão pode apostatar da sua fé? Existe alguma possibilidade de alguém que é cristão negar a Jesus e apostatar da sua fé? Não. Não existe. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui de crentes ou evangélicos. Estamos falando aqui de cristãos. Às vezes nós olhamos pessoas que frequentam a igreja e estão aqui ativos, se tornam líderes, são fiéis, dizimistas, assíduos na igreja, mas o fato deles fazerem tudo isso não significa que essas pessoas amem a Cristo. Se elas não amam a Cristo, então elas nunca foram cristãos. Se nunca foram cristãos, eles não vão apostatar da fé, vão continuar na vida onde eles estavam. O que eles vão apostatar é da imagem religiosa que eles demonstravam até aquele instante, até chegar a fazer a profissão de fé. Já viu alguém que viveu assim? Fez profissão de fé, saiu da igreja e passou a negar a Cristo. Por quê? Porque aquilo que ele fez quando professou a sua fé não era sincero de coração. Aqueles que professam a Cristo de coração, com sinceridade, esses nunca vão negar ao Senhor. E aqui a gente precisa diferenciar duas coisas importantes. Quando alguém tropeça na caminhada, ou quando alguém cai, está longe. Tropeço e queda são diferentes. Quando você lembra a história no Novo Testamento de Pedro, quando ele está com Jesus, e Jesus diz para ele: olha, vocês vão ser espalhados, vocês vão ser lançados longe quando o pastor for ferido. E Pedro então diz para ele: não, nunca vamos, nunca vou te deixar. Naquele momento então o Senhor diz que iria acontecer, que ele iria deixar, ele diz: não vou. Aí então Pedro diz para ele, o Senhor Jesus diz para ele que ele vai negá-lo. E é interessante que o momento em que Pedro nega Jesus, ele não está apostatando da sua fé. Ele está apenas desobedecendo. Está pecando contra o Senhor. Como é que eu sei que ele não está apostatando? Porque ele volta a adorar a Deus. Ele se arrepende. Ele chora amargamente quando as mulheres, elas dizem: olha, este não é aquele que estava com o judeu. E ele chora arrependido, volta a se encontrar com Jesus e depois ainda escreve cartas às igrejas para orientar sobre o caminho agradável ao Senhor. O que aconteceu com Pedro não foi uma queda ao ponto dele ficar longe. Ele apenas caiu, mas se levantou pela graça do Senhor. Quando você olha a história do Novo Testamento, você vê outro personagem completamente diferente, que é Judas. Judas estava perto de Jesus, ajudando até nas finanças, mas em todo o tempo ele desacreditava em Jesus Cristo. Então ele não teve, no momento em que ele traiu Jesus, ele não teve um tropeço somente. Ele nunca esteve junto com Jesus. Era apenas aparência. Então Judas e Pedro são diferentes. O que nós temos que entender é que existem no meio da igreja muitos Pedros que vão tropeçar e pela graça vão voltar ao Senhor, mas existem muitos Judas. Porque a apostasia, ela vai acontecer. Ela vai acontecer e nós vamos ver muitas pessoas que de aparência eram firmes na igreja,
mas que em certo momento se afastaram da igreja e passaram a negar a Jesus, passaram a perseguir a igreja. Por quê? Porque na verdade eles nunca foram de Cristo. Porque aqueles que são de Cristo, Ele nunca deixará que saiam de suas mãos. Eu queria pedir que algum irmão lesse para nós a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 39 e 40, e outro fizesse a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Então, o primeiro texto, João 6, 39 e 40, e o outro, João 10, 28 e 29. Vejam só, então, nenhum vai se perder. Jesus está dizendo, eu vou ressuscitá-los. Então veja, aqueles que foram entregues a Ele não se perdem. Alguém pode ler João 10 para nós, por favor? 28 e 29. Então vejam só, Jesus reafirma isso. Aqueles a quem o Pai deu a Ele, jamais vão se perder. A igreja precisa se lembrar que existem pessoas que vão tropeçar, e existem pessoas que nunca estiveram junto do Senhor para tropeçar. Nós precisamos nos lembrar do que é dito na palavra sobre o joio e o trigo. Estão juntos. Por que é importante nós entendermos que a apostasia é uma realidade e que a apostasia pode acontecer com pessoas que nós achávamos que eram firmes na fé? Para nós não desanimarmos no meio do caminho. Algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas vão negar a Cristo. A palavra já disse isso, o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz isso, no fim dos tempos, muitos vão apostatar da fé. Isto é, vão se afastar daquilo que eles diziam acreditar, vão deixar a verdade, porque um dia disseram que estavam nela. Mas se eram verdadeiros cristãos, eles nunca deixaram, ou nunca deixarão. Aqueles que negam a Cristo são pessoas que nunca acreditaram no Senhor. Portanto, as áreas de perigo que nós temos que ter é para que nós estejamos sempre junto do Senhor, para nós não nos afastarmos. Estar preparados com relação à doutrina, cuidado com o nosso estilo de vida e prontos para adorar ao Senhor conforme Ele se agrada. Nós podemos então entender que todo cristão precisa examinar diariamente o seu coração para que ele possa viver em santidade. Nós somos pecadores, somos falhos. Se eu não examinar o meu coração e começar a deixar que a minha carne fale mais alto, eu vou começar a viver um estilo de vida totalmente diferente daquele agradável ao Senhor Jesus. Preciso examinar o coração. Nós não podemos nos deixar moldar pelas tentações que o mundo oferece. Vão ter momentos que parece que o mundo é melhor, que é mais fácil, que é mais interessante, que é mais agradável, que dá mais prazer, mas nada é melhor do que estar junto com o Senhor em Cristo Jesus. Não deixe que as tentações te levem a ser parecido com o mundo, a moldar o seu coração conforme o mundo está te oferecendo diariamente. Afaste-se, portanto, de qualquer espécie de doutrina que não te faça olhar para as Escrituras. Pode ser agradável aos seus ouvidos, pode ser interessante para você no momento que você está vivendo, porque às vezes é até confortante, mas se essa doutrina não te leva para as Escrituras, afaste-se dela. Que doutrina é essa? Você pode pensar, por exemplo, na doutrina espírita, que fala que alguém que perdeu um ente querido,
Ele pode, através da doutrina espírita, falar com aquela pessoa que partiu. Isso é confortante ao coração de qualquer pessoa, mas isso é abominável aos olhos de Deus. Se qualquer doutrina não nos faz olhar para as Escrituras, ela deve ser rejeitada por nós. Portanto, irmãos, a apostasia é uma realidade, é um perigo, e nós precisamos examinar os nossos corações se há temor dentro de nós, porque nós sabemos que somente junto do Senhor existe salvação para cada um de nós. Que Deus nos abençoe para que a nossa vida, nosso estilo de vida, seja pautado por uma doutrina fiel às Escrituras, coerente com as Escrituras, e que isso nos conduza a uma vida de adoração que honre ao Senhor em todos os momentos. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso que nós conversamos, ou tirar alguma dúvida, às vezes não ficou claro, sobre a pergunta que nós respondemos? Algum irmão gostaria de comentar, tirar alguma dúvida? Então convido os irmãos a se colocarem em pé para nós encerrarmos. Vamos cantar.